Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do Santos que demite Odair Hellmann, fixa Paulo Roberto Falcão como interino, vai jogar um mês sem torcida e tá mirando o nome de Fábio Carille. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Caramba, é tanta informação do Santos que a gente até se perde, mas vamos lá. A primeira definição aconteceu pelo STJD de que o Santos vai jogar sem a presença da sua torcida dentro e fora de casa, também como visitante, por 30 dias, ou até o julgamento do efetivo. Houve uma denúncia depois do que aconteceu lá na Vila Belmiro nos episódios lamentáveis após a derrota para o Corinthians por 2-0, com arremesso de objetos, sinalizadores, bombas, o jogo sendo encerrado antes dos 90 minutos, por conta da falta de segurança do que aconteceu na partida, jogadores ilhados, tentando voltar para o vestiário sem conseguir, sendo escoltados, uma calamidade que infelizmente tem sido frequente no futebol brasileiro. Com a denúncia, é muito possível, muito provável, eu diria, que o Santos pegue aí perda de mandos de campo, até mesmo a pena máxima, que seria de 10 jogos. Mas, até isso acontecer, houve essa punição de 30 dias sem a torcida dentro ou fora de casa. E isso vai impactar bastante, porque é um clube que está brigando, vai brigar pela permanência na Série A e não vai ter a sua torcida para empurrar. Estou falando do torcedor de verdade, que gostaria de empurrar o peixe, de apoiar, não vai poder. E o jogador também, que muitas vezes até a gente pode fazer uma leitura de que, poxa, nesse caso às vezes pode até ser bom, o cara não ter pressão, o cara jogar sem a torcida em casa, mas e o entorno do estádio? Haverá segurança no entorno, porque eu tenho certeza que algumas dessas pessoas, que nada aconteceu com elas, que fizeram essas barbaridades, estarão lá para causar, para continuar protestando, para pegar a chegada de ônibus, saída de jogador, aquela coisa toda. Então, tudo isso me preocupa também. E o jogador vai sentir essa pressão de qualquer forma. Então, não sei. E isso impacta também numa falta de apoio do torcedor no momento em que o clube mais precisa. Mas, enfim, essa é a definição de que o Santos vai jogar sem torcida por 30 dias depois de tudo que aconteceu. Parabéns aos envolvidos, hein? Conseguiram tirar o torcedor de apoiar o Santos no momento mais delicado do time na temporada. E aí, com isso, com tantos problemas que o Santos precisou resolver, o Odair Hellmann acabou deixando o comando do time após 34 jogos, com 11 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Mais do que isso, um desempenho muito ruim. Eu sou um fã do Odair Hellmann, acho que ele já fez ótimos trabalhos, mas realmente no Santos, que também acho que não é só culpa dele, ele não conseguiu mostrar uma evolução. O time ficou parado como todos, durante todo esse tempo na data FIFA, e aí volta e a atuação contra o Corinthians foi muito ruim. É um clássico, era um momento de você reagir, acumulando aí 9 jogos sem vitória, eliminação em Copa do Brasil para o Bahia, eliminação na Sul-Americana, na primeira fase, na fase de grupos, desempenhos terríveis, e com isso a perspectiva muito ruim do que vem pela frente. Não tinha como sustentar a permanência do Odair, mas sabemos, tá? Acho que sabemos que ele não é o único responsável, não é o único problema ali no Santos. E aí o Paulo Roberto Falcão, que é o diretor técnico, que foi contratado pelo Andrés Rueda para exercer uma nova função, é a primeira vez que o Falcão exerce essa função, é no Santos Futebol Clube. Até então ele queria ser técnico, estava um pouco afastado do mercado, até entrevistamos ele lá no nosso podcast lá com o Denilson, e ele estava falando, e eu até comentei com ele, mas essa função de coordenador, ele, pois é e tal, ele estava pensando no assunto ainda, por conta desse movimento aí, do Felipão, que agora voltou a ser treinador, do Muricy, do Paulo Autuori, e o Falcão tem uma experiência larga no futebol, O Falcão é o rei de Roma, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, e como treinador treinou até a seleção, como base da Copa do Mundo de 94, por exemplo. Ele que foi o responsável por fazer a renovação depois da Copa de 90, quando sai Sebastião Lazzaroni. Treinou o Inter, treinou o América do México lá atrás, treinou o Bahia, treinou o Sport, teve algumas inserções aí como técnico, mas nos últimos anos realmente não estava conseguindo, digamos assim, desempenhar. E aí assume a função de coordenador, contrata o Odair Hellmann,
demite o Odair Hellmann. Acho que, né, o Andrés Rueda era um cara que não queria a saída do Odair, e o Falcão também sempre teve a ideia de que o ideal é você dar tempo ao profissional. Chegou um momento em que não conseguiu mais. Só que nesse momento em que o Santos precisa de um novo técnico e você precisa, digamos assim, né, eu diria, tapar um buraco, né? O Santos vai enfrentar no final de semana o... Deixa eu pegar aqui quem que o Santos vai enfrentar. Oh, meu Deus, cadê o Santos? Flamengo. O Flamengo, você precisa de uma reação imediata. E o Falcão já está lá, né? Conhece o grupo de jogadores, tem uma experiência como técnico e vai ser um técnico interino até quando a gente não sabe. Não sei nem se daqui a pouco, né, o provisório definitivo, mas enfim, acho que a ideia é deixá-lo por ali por alguns jogos e depois ele volta para a função de coordenador, de diretor, enfim, e assume um novo profissional. O fato é que Falcão, foi reconduzido ao cargo de técnico depois de muito tempo, agora no Santos, para tentar, enfim, dar uma resposta. Eu fico pensando, daqui a pouco vence o Flamengo, sei lá, dá uma reagida. Capaz do Rueda chegar no Falcão e falar, fica aí mais uns jogos. Não sei, o resultado dita muita coisa no futebol. Mas a ideia do Santos é deixá-lo por algumas partidas só para, enfim, um cara que conhece o grupo e depois chegar um novo técnico. Quem será esse novo técnico? Pois bem, Fábio Carille está sendo contatado, ele que está na segunda divisão japonesa e que em 2021 evitou o rebaixamento do Santos, chegando ali na reta final, e é curioso porque renovam o contrato com ele, e aí no começo do ano ele é demitido. Aí ele vai para o Atlético Paranaense, dura 40 dias, toma uma goleada do The Strongest por 5-0, e aí o Petralha vai lá e contrata o Filipão. Futebol brasileiro é maluco, né? E muito por conta desse clima, né, de que você demite muito rapidamente, o Carille que, enfim, surgiu tão bem no Corinthians, né, ganhando o título brasileiro, paulista e tudo mais, ele optou por trabalhar fora do Brasil. E aí, trabalhando fora do Brasil, né, trabalhou no Al Ittihad, da Arábia Saudita, agora está no Japão. Será que ele voltaria nesse momento? A gente vai ter que aguardar. O fato é que o Carille conhece o clube, conhece o futebol brasileiro, conhece o futebol paulista e já enfrentou uma situação parecida. Eu diria que não igual, parecida. Porque esse Santos corre mais risco do que já correu em toda a sua história para, pela primeira vez, ser rebaixado para a segunda divisão. Tomara que não aconteça. Eu tenho uma admiração incrível pelo Santos. Sei que muitos rivais torcem para que isso aconteça, né? Porque tem aquela pecha de nunca ter sido rebaixado, né? O Santos, o Flamengo, o São Paulo, e o Santos está nesse rol. Mas olhando o time do Santos nos últimos 3 anos, brigando para permanecer na elite do futebol paulista no campeonato, sem se classificar para a fase de mata, quase sendo rebaixado no estadual, é um time que está sofrendo muito nos últimos anos. E esse time corre seríssimos riscos, até por tudo que envolve. É um clube que está com muita pressão, erros da diretoria, dívidas, protesto da torcida, punições no campo administrativo, enfim, todo aquele sintoma que você já conhece. E aí, o que vocês acham que vai acontecer com o Peixe? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!